Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. Que a luz do Divino Mestre caia sobre nós e traga-nos luz, paz e energia positiva. Que possamos neste momento abrir os ouvidos do corpo e da alma, a fim de que a gente possa aprender muito e colocar em prática lá fora. Aliás, é uma coisa que tem acontecido muito, é a gente aprender. Porque tudo isso que está acontecendo veio muito mais para nos ensinar do que para maltratar o mundo e as pessoas que estão passando pelo que tem acontecido nos últimos tempos. Hoje vamos falar sobre gratidão. Gratidão é uma coisa muito interessante da gente falar, porque quanto mais a gente fala, mais a gente observa que é preciso falar mais. É um sentimento profundo, que traz muita alegria aos nossos corações. Não é interessante isso? Você é grato e você, pela gratidão sua, você recebe mais e mais da vida, à medida que você aprende a ser grato. E esse aprender não é essa questão da gente escutar o que está sendo dito acerca de gratidão e apenas colocar em prática, digamos assim, da boca para fora. Não é só e simplesmente só dizer obrigada. Não é simplesmente quando a gente receber algo de alguém você falar muito obrigada. Não é só isso. É muito mais gratidão. É um sentimento que exala de nosso coração, que parte em direção ao universo. Então a gente gera alguma coisa quando a gente é grato. Sobretudo quando somos gratos à divindade, que tudo sabe a nosso respeito, que aliás nos respeita muito, respeita as nossas limitações e nos dá exatamente aquilo que a gente precisa e dá conta de passar. Existe assim um resumo dizendo assim 7 motivos para praticar a gratidão. Digamos assim que a gente poderia se espelhar nisso para se nortear. Mas à medida que a gente é grato, a gente percebe que há motivos demais, muito mais, para a gente continuar sendo grato. Vamos começar a falar sobre eles aqui, porque é muito interessante. Ser grato contribui para uma vida mais feliz, que a gente falou a princípio. Quanto mais grato eu for, mais feliz serei. Isso parece paradoxal, mas é fato. À medida que você é grato à vida e aquilo que a vida lhe traz, você consegue avançar mais. Porque quando a gente é grato, a gente valoriza o que tem. Porque gratidão é isso, você valorizar o que tem. Algumas pessoas supõem que é necessário para ser feliz 4 coisas: a beleza, o dinheiro, o poder e a fama. E parece que algumas pessoas têm as 4 situações e ainda assim não são felizes. Porque está faltando alguma coisa. E talvez seja a gratidão. Porque quem tem reunido várias situações para facilitar a sua vida, no dia a dia da sua vida, às vezes não se lembra de ser grato. Porque as coisas estão tão fáceis que não se lembra de ser grato. E gratidão, não estamos falando de gratidão apenas das coisas fáceis, das coisas que nos cabem, das coisas que são fáceis para nós passar, mas principalmente pelas difíceis. Como estamos, ora, passando? Essa situação difícil de ficar, por exemplo, preso dentro de casa. Essa situação é muito complicada que nós estamos vivendo, sem precedente, pelo menos para nós nessa geração. Não sabíamos nem que isso um dia poderia vir a acontecer conosco e tivemos que enfrentar essa situação. A gente percebe como as pessoas
confinadas dentro de casa, começam a colocar para fora os seus monstros, né? As coisas ruins que tem dentro de si. Por que será então que estamos confinados? Será que não é exatamente para isso? Para que a gente coloque para fora o que a gente tem de ruim, deixar cair realmente aquilo que a gente tem de ruim, para a gente perceber que é preciso fazer realmente uma limpeza interior e melhorar, e aí finalmente ressaltar aquilo que temos de bom. Não seria um dos motivos pelos quais estamos passando por essa situação de quarentena, de estarmos confinados, de estarmos presos, entre aspas? Porque a pior prisão que existe é a prisão dentro de nós mesmos, né? Quando a gente para de entrar dentro de nós, porque lá tem tanto lixo que a gente não consegue administrar. E quando nós temos gratidão sobre essas situações que nós vivemos, a gente começa a valorizar aquilo que a gente, de repente, tinha e não percebia. Quem ainda não pensou sobre isso? Por exemplo, gente, bendita rotina. Nossa, como era bom ter uma rotina. Levantar cedo, tomar um banho, sair para trabalhar, voltar para almoçar ou almoçar no trabalho, se preocupar com o lanche que tinha que levar, voltar no final da tarde, encontrar os filhos, a família, o seio de sua vida, que é dentro do nosso lar. De repente, você tinha que ir para uma faculdade, se preparar profissionalmente. Bendita rotina que foi quebrada de um minuto para o outro. Talvez nunca tenha parado para pensar nisso, né? Que a rotina nos traz segurança, nos traz disciplina. É muito difícil a gente ter que passar pela mesma coisa todos os dias. E por que será que a gente tem que passar pelas mesmas coisas todos os dias para sermos melhor? Porque é difícil aprender. Não é assim rápido que a gente aprende. Portanto, a necessidade da gente passar pela mesma situação, pela rotina, todos os dias. Um dos motivos para ser grato também, abre nossos olhos para o que temos de bom na vida, como eu estava falando. A gente colocar para fora o que a gente tem de ruim, a gente consegue enxergar o que a gente tem de bom. Então, na nossa casa ali confinados, muitas vezes a gente percebeu que a gente sabe fazer um bom café. Talvez não tenha percebido isso antes. Que a gente sabe contar uma piada legal. Que a gente observa as coisas na casa que estavam fora do lugar e que precisam, em uma nova ordem, ficar melhor. Tantas outras coisas que a gente observou na gente que a gente talvez não tivesse tido oportunidade de observarmos. Então, abre os nossos olhos para o que a gente tem de bom na vida. A gente tem uma casa. E essa casa a gente chama de lar, que é muito diferente uma coisa da outra. Tem muitas pessoas que não têm uma casa, mas têm um lar. Porque o lar não está necessariamente na estrutura física que nos abriga, mas principalmente dentro de nossos corações, de nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Nossos familiares, os nossos vizinhos também faz parte disso tudo. Então nós temos um lar. Isso é muito bom, isso é fantástico. Algumas pessoas estão na rua e precisaram de ajuda da comunidade para se abrigar nessa situação em que estamos vivendo. E talvez lá elas tenham criado dentro de si o seu lar, porque começaram a se relacionar com outras pessoas, um objetivo comum, se livrar da pandemia. Então começaram também a observar como é bom ter dentro de nós essa possibilidade de aprendermos a nos relacionar com as pessoas. Reduz o sentimento de insatisfação com o que queríamos ter e não temos quando a gente é grato. Umas vezes a gente necessita pensar que para a gente ser feliz a gente precisa de um carro melhor, de uma casa melhor, de mais saúde, de um emprego melhor, de viajar. Às vezes a gente pensa que isso vai nos trazer mais felicidade. E ser grato faz com que esse sentimento de insatisfação com aquilo que a gente não tem
comece a diminuir. Porque agora, dentro de casa, você percebe, você não precisa muito para ser feliz. Não precisa. Aliás, todas as vezes que a gente fala de felicidade, você pode olhar nas mensagens de um modo geral que fala sobre felicidade. Sempre a gente busca Deus e a felicidade nas coisas simples. Quando a gente escuta um poema, uma música, quando a gente enxerga o nosso verde, o nosso sol, a nossa pátria maravilhosa, quando a gente olha para o céu azul, as nuvens, quando a gente observa a nossa fauna linda e riquíssima, e eu chamo a atenção aqui para os pássaros que cantam para a gente indefinidamente, sem que a gente peça, sem que a gente aplaude. E observe que são nas coisas simples que a felicidade aproxima os nossos corações de Deus. Todas as vezes que um poeta vai falar de Deus, ele fala da simplicidade. E são nas coisas simples que a gente encontra Deus. Quando a gente vê a imagem de Jesus que a gente hoje traz, através, claro, de simbologia, aquela imagem dele no meio de um povo muito sofrido, muito triste, muito precisado de tudo, muito pobre de tudo, e ele andando e falando das coisas divinas, de forma, inclusive abaixando o seu vocabulário para que aquelas pessoas pudessem entender, a gente percebe a simplicidade e a singeleza dele. Como é bonito como o que ele faz, ele traz apóstolos extremamente simples, eram pescadores, para falar de algo tão importante para as nossas vidas, que é do amor dele e do Pai dele sobre todos nós. Ser grato ajuda a percebermos o que existe de bom na dificuldade. E agora, mais uma vez, essa tal de epidemia tem nos feito refletir nas dificuldades. Eu, por exemplo, é a primeira vez que estou fazendo uma live. E olha, gente, foi uma coisa aqui em casa, sabe? Tive que pedir ajuda a Lucinha, aos mentores espirituais, a vizinhos, para conseguir colocar um som melhor, uma luz melhor. Parar para pensar na situação. Gravei isso aqui umas 3, 4 vezes para ver se ficava bom. Tem luz, não tem luz, faz à noite, não faz, põe camiseta preta, branca, amarela, roxa. Para chegar nessa situação que nós estamos aqui, que não é muito boa, mas dá para passar a nossa mensagem. Isso significa o quê? Dificuldades que eu nunca tinha enfrentado. Estou ressaltando isso porque às vezes a gente pensa que a gente não dá conta de algumas coisas. Mas eu acho que vai dar certo. Até o final nós vamos ver, vai dar certo. Nós nós enfrentamos nesses 40 últimos dias desse desconfinamento, dificuldades que a gente pensou que não ia dar certo, algumas coisas que a gente teve que fazer, que a gente teve que adaptar e deram certo. E daqui para frente, infelizmente, nós vamos passar por situações ainda muito difíceis. E quero até abrir um espaço aqui para falar de nossa vibração, que será feita toda quinta-feira, a vibração pelo Brasil e pela situação que estamos vivendo, emanando luzes, principalmente para aqueles que nos representam lá em Brasília. Então pedimos a todos vocês que têm condições de acompanhar, que o façam na quinta-feira às 19h30. Daqui para frente nós vamos ter problemas sim, que está relacionado à economia, porque não precisa ser médio de clarividência para perceber que lá na frente teremos problema depois de que o país teve que parar por conta da pandemia. Então essas dificuldades que nós vamos ter que enfrentar dentro de nossos lares, nos nossos locais de trabalho, na rua, na sociedade, quantas pessoas que vão se aproximar de nós para pedir alguma ajuda de alguma forma. Todas essas dificuldades nós vamos poder superar, se assim o quisermos. Se nos prepararmos para tal, se tivermos principalmente fé e gratidão a Deus por ter nos dado esse momento, confinados em casa, pensando mais sobre Ele, falando mais sobre Ele, orando mais, fazendo essa conexão com o plano divino.
contribuir para nos sentirmos emocionalmente melhor. A gratidão contribui, porque a gratidão melhora a nossa vibração, o nosso padrão vibratório. O nosso padrão vibratório melhor significa que você vai estar emocionalmente melhor para passar e redefinir situações que são necessárias que você passe. Então, quando você tem o seu emocional tranquilo, quando você se coloca diante de situações difíceis sem se desesperar, você passa pela situação com mais facilidade. E a gratidão faz com que isso possa ser mais fácil para você, porque ela melhora o seu padrão vibratório, que é o que nos liga a todas as pessoas do mundo. A gente já ouviu falar nisso, né? Que nós estamos ligados por um fio indelével que ninguém enxerga, por todas as pessoas do mundo. Agora deu para a gente perceber que um problema que desencadeou na China, do outro lado do mundo, chegou até nós, e profundamente. Então, a gratidão nos faz melhorar emocionalmente e desta forma podemos administrar melhor as nossas ações. Não vamos mais ser refém de nossas ações descontroladas quando tivermos um emocional melhor. Combate os sentimentos negativos. Não tem por que não combater, né? Você ser grato vai combater a raiva, o ódio, a indiferença. Vai combater isso. Porque não tem como, não dá certo o sentimento de gratidão com o sentimento de raiva, de ódio, de revolta. Não dá certo. Ou você tem um ou você tem o outro. Se você tiver gratidão, você não vai ter o outro. É claro que nós vamos passar por situações que vai despertar na gente. Sobretudo, o sentimento de desesperança. Quando a gente perceber, por exemplo, agora, né, que nós vamos passar, infelizmente, pela injustiça social que vai acontecer. Nós vamos sentir, sim, aquela pontinha de desesperança. Por isso estou pedindo a vocês, fomente dentro de você a gratidão, para que na hora que isso acontecer, que você se sentir realmente sem esperança, brotar de dentro de você a força para quebrar esse sentimento negativo, de você se revoltar com a situação que aconteceu. Nós vamos nos decepcionar ainda com políticos, com pessoas de nossa família, com pessoas da sociedade influentes, com alguma coisa que nós assistimos, algum filme, alguma live, alguma música. Nós vamos nos decepcionar. Mas será muito mais fraco se nós, através da gratidão, fomentarmos para que isso aconteça, para que o sentimento negativo não brote de dentro de nosso coração mais. Ou se ele se aproximar, nossa vibração positiva, nossa vibração de amor, nossa vibração de gratidão, de compreensão de que acima de nós há um Deus poderosíssimo e cheio de luz e que Ele sabe o que faz. Tudo isso que está acontecendo não acontece sem que Deus saiba, sem que Deus permita que isso aconteça. Um dos maiores problemas dentro da cabeça de quem acha que Deus não existe, algumas pessoas se dizem ateus, eles não estão decepcionados, na verdade não é com Deus, mas com as religiões. Mas de alguma forma eles transferem isso para a divindade, que eles acham que Deus pode tudo, e Ele pode mesmo, e Ele poderia apertar um botãozinho lá e apagar todas as pessoas ruins do mundo. Só que essas pessoas ainda não pararam para pensar que as pessoas boas, ruins, más, feias, brancas, amarelas, roxas, de qualquer religião, são todas filhas de Deus, filhos de Deus. Divindade, portanto, porque somos herdeiros de Deus. Se Deus é bom, temos que herdar também a bondade dele. Então Deus vai dar oportunidade a todas essas pessoas que nós consideramos que ainda não estão no padrão bom, de ser também como Jesus, que veio aqui para ser pai da nossa órbita, de nosso planeta.
para nos ajudar a sermos melhores. Gera energia positiva a gratidão. Gerar energia positiva. Claro, se nós estamos emanando para o cosmos. A gratidão, o que nós vamos receber do cosmos? Nós estudamos isso em física. Ação e reação. O que eu faço de cá, reflete de lá. A vida é um grande espelho, já disse isso em outras ocasiões, né? O que eu faço aqui vai refletir do outro lado. A gente fala muito sobre a colheita. Eu vou plantar arroz e feijão. Eu não tenho como colher trigo ou qualquer outra coisa. Eu vou colher arroz e feijão. Então, se eu planto, através da gratidão, esse sentimento maravilhoso, se eu planto ao cosmos, ao universo, a Deus misericordioso, aos benfeitores espirituais que estão ao nosso redor, ao nosso querido irmão Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima Maria, se eu planto a gratidão por tudo que está ao meu redor, o que eu vou receber? Aquilo que eu vim aqui preparado para passar. Eu vou receber força, eu vou receber saúde se eu precisar. Eu vou receber inteligência, eu vou receber inteligência emocional. É isso. O que eu plantar através da gratidão para o plano, eu vou receber. É simples assim. E aliás, eu comecei a falar e não terminei. Quanto mais simples e quanto mais eu procurar na simplicidade das coisas, das pessoas, do universo, da natureza, da flora, da fauna, Deus, mais eu vou encontrar. E ressalto que também dentro de nós, nas nossas ações mais simples, é quando eu concedo o perdão àquele que me machucou. É simples conceder o perdão? Não. Mas é fácil? Também não. Mas é o que então? É divino. Portanto, quando você busca dentro de você a divindade, você consegue conceder o perdão. E você, depois que você conceder o perdão a quem quer que seja, o que tiver feito contigo, você nota que ficou mais fácil, que é simples sim. Somente passando para saber. Eu vou destacar aqui para vocês também o texto de Emmanuel, que diz: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos. Muitas vezes, as dificuldades que nós temos, somos nós mesmos que complicamos mais ainda. Pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio, nos abrandam o coração. Pela fé na imortalidade. Olha, gente, como é perfeito isso, né? Nós somos imortais. Isso é divino. Não vou morrer. Eu vou perder o meu corpo físico, mas eu não vou morrer. Pelo privilégio de servir, é preciso aprender a servir. Servir por servir não adianta nada, é preciso servir com amor, com respeito, com dignidade. Pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que fazemos de nós. Nós temos os nossos dons e é preciso proliferá-los durante a nossa vida terrena. Pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros. Eu faço alguém feliz? Eu faço alguém muito feliz? Eu faço alguém imensamente feliz? É isso que vai voltar para mim. Não foi o que nós falamos a respeito da lei de ação e reação? Pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve. Pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante. Pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas. Então, os nossos problemas estão dentro da gente. E é lá também que a gente vai encontrar a solução. Pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Então, quando você age conforme a sua consciência te aconselhou, você não vai perder a sua paz.
Porque dentro de nossa consciência tem o certo e o errado. É por isso que o bandido corre, que ele sabe que fez errado. É por isso que ele esconde. É por isso que ele não fala a verdade. É por isso que aquele que traiu a própria consciência tem vergonha de si. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Emmanuel. Para finalizar essa noite, eu queria também falar aqui a prece da gratidão, que também é de Emmanuel. Eu acho ele fantástico. E dizer a vocês também que foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa, levando aos corações principalmente a paz e a gratidão. E que eu não poderia esquecer de falar sobre Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, que sempre está nas casas espíritas do Brasil inteiro e principalmente naquelas que levam o seu nome. Prece de gratidão pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor que me proporcionais, através dos entes queridos que me confias. Obrigada, meu Deus. Excelente noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações.